Esse é um roteiro apaixonante pelo interiorzão do nosso Brasil, que tem belezas naturais de tirar o fôlego. Partimos de Brasília e passamos 24 dias viajando com nosso bebê de apenas 5 meses. Passamos por 7 estados brasileiros e no último episódio dessa série chegamos no litoral nordestino, com uma parada rápida em Aracaju e mais alguns dias para relaxar na charmosa praia do Porto, na Bahia. Por último, partimos rumo à Chapada Diamantina, uma parada estratégica para reconectar e encerrar essa jornada intensa com muita paisagem incrível como cenário. Se você está curtindo essa série, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem com a gente até o fim dessa estrada de volta a Brasília. Saímos de Piranhas e em 3 horas e meia chegamos em Aracaju. A parada em Aracaju seria mais para dar uma quebrada no trajeto e não ficar tão longo, por isso ficamos só uma noite. Pegamos um hotelzinho beira-praia, deixamos Aracaju logo pela manhã, mas antes temos uma andada pela orla e praia apenas para dar uma olhadinha. Como o trajeto até a Praia do Forte seria curto, apenas 3 horas e meia, aproveitamos para incluir atrações pelo caminho. A primeira delas foi o Lago dos Tambaquis. Nesse lago há alguns restaurantes balneários em que se pode passar o dia e fazer várias atividades, além de ter a experiência de nadar com esses peixões, que ficam bem na parte rasa de areia do lago. É uma experiência muito legal, principalmente para quem está com criança. Aí, bebê! Ô, bebê! Ô, Chaves! Cadê o Chaves? Cadê o Chaves? Os tambaquis são tão mansos que é possível passar a mão neles e há dezenas. Nós escolhemos o balneário Lago dos Tambaquis. No balneário há piscinas, toboágua que cai diretamente no lago, restaurante e um bar molhado. E após o almoço no balneário, seguimos em direção à Praia do Porto. No caminho, fizemos um desvio de uns 30 minutinhos em direção ao Mangue Seco, porque o Pedro queria brincar de 4x4 na beira da praia. E essa é a vilinha de praia do Porto. A gente ama esse estilo de cidade de praia e essa se tornou a nossa cidade de praia favorita no Brasil. Tiramos os dias de praia do Porto para desacelerar um pouco e relaxar. Apenas curtimos a vilinha e a vibe praiana. Essa era a primeira vez na praia do Baby Dante. Filma só um pertinho dele, né? Sua sombra tem que fazer do outro lado, amor. Eu não quero, mãe! Eu não quero, minha mãe! Eu não quero, mamãe! Manda o biquinho da mamãe, filho. Ih, molhou toda a fralda dele. Ai, olha que história.
depois de curtir 4 dias de vibe praiana, nos despedimos do litoral nordestino e adentramos novamente no interior. São aproximadamente 6 horas até o próximo destino, Chapada Diamantina. Essa seria minha primeira vez na Chapada Diamantina, já o Pedro já tinha feito anteriormente a travessia do Vale do Pati. Usamos como base a cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, e ficamos hospedados na pousada Solar Azul. E tenho que dizer que a pousada nos conquistou totalmente com os cafés da manhã. Todos os dias éramos surpreendidos com uma mesa posta linda, super variada e farta. Partimos em direção ao nosso primeiro atrativo do dia, a Gruta da Lapa Doce. Cerca de 1h30 desde Lençóis. O explorador. A trilha para a Gruta da Lapa Doce tem um total de 3 quilômetros, em que são 2 quilômetros para chegar até a caverna e 1 quilômetro percorrendo o seu interior. São mais ou menos 1h30 de passeio e é necessário ir com os guias disponibilizados pela propriedade. Aí para formar a caverna já não tinha mais o mar aqui, foi água de chuva infiltrando e formou um lençol freático. Formou um lençol freático, aí foi dando vazão e foi fazendo a coluna. E esse buraco já foi um resultado final. Depois de muita água passar embaixo, especificamente aqui, tinha um teto e por baixo a água foi tirando o material. Aqui, A Gruta da Lapa Doce é parte de um sistema de 42 quilômetros de cavernas, em que apenas 850 metros está aberto à visitação. mineral, que quando pinga vai depositando e vão se formando embaixo e em cima, né? Esse cristal puro, né? É. Essa é estalactite. Estalactite. Estalactite, que é a de cima para baixo. Estalagnite é de baixo para cima. Mite é de baixo para cima. Quantos anos tem essa aqui? Alguns milhares. A estimativa é que para cada centímetro se formar pode levar de 30 a 40 anos. Baby Dante foi bonzinho durante todo o passeio e inclusive até tirou uma sonequinha com o escurinho da caverna. Não dá pra ver, mano. Olha, um passeio bom pra trazer criança. No escurinho. Você tá filmando? No escurinho, fresquinho. O Dan já dormiu já. Não. Ai, que subida. Olha o saguizinho, amor. Oi, bonito. Olha aqui, sapeca.
Saímos da gruta e fomos passar a tarde na Fazenda Pratinha, um balneário que possui alguns atrativos. Entre eles, a Gruta Azul e a Gruta da Pratinha. Um lugar de águas cristalinas realmente bonito, mas com muita intervenção humana e estrutura, o que, na nossa opinião, acaba tirando um pouco do encanto natural. Além disso, o lugar costuma ficar bem cheio, com bastante muvuca, o que não é muito a nossa vibe. Eu fiquei apaixonada por Lençóis. É uma cidade pequena, acolhedora e boêmia, com uma vibe tão boa que dá pra vir só pra aproveitá-la, independente dos atrativos turísticos naturais da Chapada Diamantina. Essa cidade colonial é tombada pelo IPHAN e oferece um belo roteiro arquitetônico pelos casarões do século XIX. Tiramos o dia para descansar e passear pelo centrinho e no final da tarde fomos no Mirante do Camilo, com acesso a uns 30 minutos do Morro do Pai Inácio. Um biquinho. Hoje saímos para conhecer o Poço Azul, uma gruta de água incrivelmente cristalina, onde é possível chegar todo o fundo, mesmo a cerca de 17 metros de profundidade, graças à transparência da água e ao fundo de arenito claro que reflete a luz. Flutuar dentro do poço traz a sensação de estar voando. Esse é um dos atrativos mais famosos da Chapada Diamantina e é a única gruta com água em que é possível fazer a flutuação. A experiência realmente é única. É um atrativo super tranquilo para levar bebê. Eu e o Pedro revezamos com o Baby Dan e o acesso também é bem fácil. De tardezinha, fomos no Morro do Pai Inácio para ver o pôr do sol.
A caminhada é curta, uns 20 minutinhos, mas bem íngreme e com escadas de pedra e de madeira. É tranquilo fazer com o bebê no canguru. E com essa vista incrível, nos despedimos dessa viagem que marcou nossas vidas. Baby Dan, que completou 6 meses durante o trajeto, agora já conhece 8 estados brasileiros. Nos aproximamos ainda mais como família e vivemos momentos que ficarão para sempre na nossa memória. Quando contamos sobre essa viagem, ouvimos muitas vezes: "Ah, vocês são loucos de viajar assim com um bebê tão pequeno." Mas estamos aqui justamente para mostrar que viajar com um bebê não é loucura, só exige um tipo diferente de planejamento, mais organização, mais flexibilidade e um olhar mais sensível para o tempo e ritmo dele. O Baby Dan não veio para mudar nosso estilo de vida, e sim para tornar a nossa forma de viver ainda mais bonita e cheia de sentido. E no fim tivemos a certeza, é exatamente assim que esperamos que ele cresça, conhecendo novos lugares, explorando coisas novas e sabendo que o mundo tem uma infinidade de possibilidades para ele. Esperamos que essa viagem inspire outras famílias a se aventurar também, a mostrar o mundo aos seus pequenos e também a encorajar casais que ainda não encontraram o momento certo para ter filhos ou têm medo de deixar de viver. A verdade é que a vida continua e pode ser ainda mais incrível com os pequenos. O senhor gostou da vista? Está do seu agrado? A paisagem está bonita para o senhor? Essa agência de turismo está à sua altura, senhor? Conta pra gente. Dá o seu review. O senhor recomenda essa agência de turismo, senhor? Recomenda? Tá bom. Deixa o seu comentário então, tá? Obrigada.